Na aula de hoje daremos continuidade aos conceitos vistos nas aulas anteriores e analisaremos algumas curiosidades do movimento rotacional. Especificamente, começaremos com o movimento associado a forças de campo central. É um conceito que não foi analisado por enquanto na disciplina, mas está relacionado com a atração gravitacional do Sol com o planeta Terra. A uma determinada distância, o planeta experimenta uma força gravitacional na direção radial para dentro, para essa fonte atrativa, a grande massa que possui o Sol, onde essa força expressa-se vetorialmente como sendo uma constante associada a um fator de escala, a massa do Sol vezes a massa do nosso planeta, dividido pela distância ao quadrado no qual o planeta Terra está em relação ao Sol, e numa direção radial, para fora ou para dentro. Nesse caso, uma direção radial para dentro. Faltou aqui o sinal negativo, só peço desculpas. Mas nesse caso, é uma força atrativa, principalmente associada às massas que criam ou experimentam essa interação. Se observam muito bem, ao longo dessa distância, a força age antiparalela a essa distância, ao raio vetor distância. Portanto, se poderia dizer que não existe torque exercido algum sobre o planeta Terra. Por mais que apresente uma órbita elíptica e o Sol esteja sobre um dos seus focos da órbita elíptica, não haverá torque externo aplicado sobre o próprio planeta Terra, pois a força é completamente antiparalela ao vetor posição, ao raio vetor posição, implicando que o produto vetorial entre o raio vetor posição com o vetor força gravitacional seja zero. São ou estão na mesma linha de ação. Mas ainda assim apresenta uma velocidade caracterizada o que nos permite caracterizar a mudança das estações e dos dias ao longo do ano. Mas essa diferença de orientação entre a velocidade e o raio vetor posição pode se caracterizar mediante um ângulo alfa, e dessa forma se poderá dizer que o momento angular desse objeto, o nosso planeta Terra, o módulo do momento angular, pode se expressar mediante a definição que tínhamos estudado na aula anterior, expressa mediante o produto vetorial do raio vetor posição com o vetor momento linear, pois o nosso planeta possui uma massa e, tendo essa velocidade, terá um vetor momento linear, que expressa-se por definição o seu módulo como sendo o módulo do primeiro vetor, o módulo do segundo vetor, ou seja, o momento linear, vezes o seno do ângulo entre ambos vetores, o expresso mediante o ângulo alfa. Mas em algum instante específico, mostra-se essa imagem, e se fosse um lapso infinitesimal depois, infinitesimal, mas fazendo a representação exagerada, seria esse lapso infinitesimal, percorrendo uma distância associada a essa diferença de posição, um diferencial de posição de raio vetor posição dr vetor, e mudando seu raio vetor posição associado a essa mudança de orientação também, ao percorrer um pedaço dessa trajetória elíptica, onde esse raio vetor posição é diferente do raio vetor posição inicial, associado com esse acréscimo. Mas se poderia dizer que, por definição, o raio vetor posição, ou o momento angular, a velocidade tangencial de ser esse elemento infinitesimal muito pequeno, o lapso, se diz que, por definição, a velocidade tangencial, seu módulo, está associado com a variação instantânea da posição em relação ao tempo, ou seja, a essa razão desse elemento infinitesimal do raio vetor posição em relação a esse lapso, implicando nessa definição a taxa de variação instantânea do raio vetor posição no tempo. Mas como poder interpretá-lo? Se o lapso fosse extremamente infinitesimal, muito pequeno, se diz que os comprimentos do raio vetor posição após esse minúsculo lapso é aproximadamente igual ao módulo do raio vetor posição. Dessa forma, tem-se uma estrutura que parece um triângulo, cuja abertura com a diferença de orientação associada com esse ângulo infinitesimal, com esse diferencial de θ. E dessa forma se diz que
o deslocamento, ou nessa situação, a velocidade está associada com esse elemento, essa distância representa o que está no numerador desse fracionário. A mudança de posição relativa dentro dessa trajetória em relação a essa orientação entre o vetor velocidade e o raio vetor posição. E poder-se dizer que esse elemento é quase o comprimento do arco. Nesse caso, muito pequeno, poder-se aproximar a essa mudança de posição a ser essa linha reta, pois é uma mudança infinitesimal e essa varredura desse comprimento de arco equivalente à distância que possui e à varredura angular que possui. O que tem? Nessa situação, poder-se reescrever o módulo momento angular como sendo a taxa de variação instantânea da velocidade, ou seja, conhecendo o percurso que realizou na trajetória em relação ao tempo, se diz, portanto, que o raio é uma constante nesse instante tão minúsculo que o único que varia será a sua orientação. Ou seja, varia a sua velocidade ou apresenta uma velocidade angular. E justamente foi essa definição que tínhamos tido na aula anterior. O momento angular de um objeto de massa m comporta-se como sendo um corpo rígido, pois apresenta um momento de inércia equivalente à sua massa a uma distância em relação ao eixo de rotação ou em relação ao observador, que estaria girando esse objeto com uma velocidade angular definida e variada ou constante. Mas como poder entender a área, a varredura dessa área que está aqui, nessa parte que está sendo iluminada? Como poder caracterizar essa área varrida? Se diz que a área desse elemento tão pequeno poder se aproximar como sendo, e haverá que usar bastante imaginação, como sendo a área de um triângulo que tem um triângulo isósceles, cuja área é a base e a altura, portanto o meio dessa altura e a sua base associada com essa distância desse comprimento desse arco infinitesimal, se diz que será equivalente à taxa de variação instantânea da área em relação ao tempo. Mas dessa equivalência poder-se analisar fisicamente quanto varia temporalmente. Mas dessa variação, observa-se que a direita representa-se em função da velocidade angular. E em função da velocidade angular tem relação com o momento angular que esse planeta, o nosso planeta ou qualquer outro objeto celeste que esteja fazendo um processo de translação ou uma órbita em relação a um objeto mais massivo, terá um momento angular definido, a sua distribuição de massa e uma velocidade angular na sua trajetória que é presente na sua órbita. Dessa forma, essa expressão obtida pode ser denotar em função do módulo do momento angular, implicando que seja o momento angular zero, para dizer que foi o inicial, dividido por 2 vezes a massa. O fator 2 e a massa estão aqui presentes, mas essa informação sempre será uma constante, pois não existe torque externo algum, não existe uma força que tenha uma ação de torção, pois a única força existente é a força gravitacional, cuja direção é no sentido contrário, como observa-se nessa imagem, mas está na mesma linha de ação, ou seja, apontando até a fonte e, portanto, não tem uma componente perpendicular ao raio vetor posição. Portanto, torques externos nulos, implicando que haja uma conservação do momento angular. Ou seja, que a taxa de variação da área por unidade de tempo, a área varrida, sempre será uma constante em lapsos definidos. Vamos ver se me faço entender. Por exemplo, numa órbita elíptica, tem-se 2 posições, no afélio e no periélio. O periélio que está mais próximo e o afélio mais afastado. Mas a área varrida por um planeta em lapsos idênticos, por exemplo, um mês, desde que começou até que finalizou, representa-se nesses 2 pontos. E essa área varrida sempre terá a mesma informação, é a mesma quantidade de área, mas para ser conservada, deverá aumentar a sua velocidade quando esteja muito mais próximo. Por isso que abre-se angularmente
e aqui diminui angularmente, mas a informação continua sendo a mesma, como tem-se nessa imagem. Então, muito rápido, quanto mais próximo esteja, e muito mais devagar, quanto mais afastado esteja. Mais uma vez. Muito mais devagar, quanto mais afastado esteja, e muito mais próximo, muito mais rápido, quanto mais próximo esteja. Outra curiosidade do momento angular é a conservação do momento angular. Vamos imaginar que existe uma mulher sentada sobre uma cadeira e tem uma roda de bicicleta. A roda de bicicleta está girando inicialmente nessa configuração, mas quando inverte seus braços e muda a orientação do giro, essa menina começa a girar no sentido contrário, como observa-se nessa curva na parte de baixo, ou nessa seta que mostra esse sentido da rotação. Nesse caso, a menina giraria de forma anti-horária, e a bicicleta girando anti-horário. Mas o que acontece e qual é o princípio por trás desse fenômeno? A causa é basicamente conservar o momento angular, pois se inicialmente o momento angular tinha esse módulo nessa orientação vertical para cima, a mulher que tem uma maior massa terá um maior momento angular, mas girando no sentido contrário à roda de bicicleta, indo para baixo, a soma entre ambos vetores implicará que seja o mesmo inicial. É o mesmo que acontece justamente com essa pessoa que tenta explicar experimentalmente numa roda de bicicleta. Then do a couple of different things with it to transfer angular momentum between the wheel and my body with this vertical axis of rotation. So there's one way. I can manipulate my position by changing the axis of rotation of the wheel. If I want to go left, the wheel tip the wheel up. Outra curiosidade é a queda dos gatos. Por que os gatos sempre caem de pé? É uma boa pergunta. O que tem os gatos que as pessoas não têm, que lhes permitirá sempre cair de pé? Mas seu movimento inicial estava em repouso, como observa-se nessa imagem, orientado para cima. E de um momento a outro tem um giro e posteriormente completa esse giro, caindo de pé, com a sua face olhando para o chão, o seu focinho olhando para o chão e conseguindo amortecer a queda completamente. Como poder associar esse fenômeno com o movimento angular? Pois inicialmente não tinha movimento angular, mas gira nos gatos. Tem movimento angular e conserva-se. É equivalente a zero. Pois inicialmente era zero e posteriormente deverá ser zero. Não tem interação alguma externa, algum torque que lhe permita torcer o seu corpo para fazer o giro. Experimentalmente levou-se gatos para alguma aeronave que tinha pouquíssima gravidade, ou seja, fazendo curvas parabólicas diminuía essa interação gravitacional, onde os gatos começavam a girar, levitando a essa altura dessa aeronave, caindo controladamente e emulando o que acontece no espaço. Mas no espaço o que acontece é o que justamente esse astronauta tenta mostrar-nos, que o gato tem um momento angular nulo, pois começa girando, mas sempre para, sempre finaliza. Pelo menos permite mudar a sua orientação e cair sempre de pé, conservando seu momento angular. Outro movimento curioso é o movimento do giroscópio, onde é um dispositivo que alinha-se e permanece sempre com sua própria alinhação. Um giroscópio está composto por um disco de uma massa considerável dentro de um suporte que lhe permitirá girar livremente ao suporte e ao disco, mas o disco conservando sempre a sua orientação inicial, sempre quando esteja girando. E esse dispositivo foi desenhado por Léon Foucault para observações astronômicas, onde a orientação desse giroscópio permanecia sempre constante e lhe permitia denotar a orientação marcada por sempre e para sempre, por mais que o nosso planeta Terra estivesse rotacionando. Sempre a observação marcaria ou estaria enxergando uma determinada região do espaço.
This Mas is a um demonstration of a giroscópio homemade é gyroscope. basicamente If you'd essa like to see how I've estrutura. made the gyroscope, then go straight to my channel or take a look at the video that I've linked to at the end of this. And what I'm trying to show in this video is how gyroscopes are used in inertial guidance systems and what the problem of gimbal lock means. Por mais que varie, sem não estar girando, não varia a sua orientação, acompanha o giro, It's impossible to measure whether a menos that's que linear or angular if I've just got an comece a accelerometer. girar. And so that's where gyroscopes come in. So let's spin up this gyroscope and do the same thing again. Sempre mostrando a mesma orientação. Observe o parafuso aqui na parte de baixo. Sempre mostrando e acompanhando, por mais que esteja mudando de orientação, a pessoa, o giroscópio sempre assinala seu eixo a mesma orientação. E essa propriedade do giroscópio é bem chamativa e contraintuitiva a nossas noções. Pois um elemento sem girar cai por completo, é inestável. Mas se estivesse girando, poderá apresentar um movimento de precessão do giroscópio e, em algumas situações, outra classe de movimento oscilatório que acompanha esse movimento de precessão, girando em seu próprio eixo ou apresentando o novo eixo de rotação. Mas como consequência de uma interação externa ao peso desse objeto, é o que acontece com os peões. As pessoas que brincaram, que jogaram com peões de madeira, observarão tanto o movimento de precessão como esse daqui, o movimento de nutação. Então tem-se um movimento de nutação e precessão no giroscópio, acompanhando e registrando espacialmente esses ciclos. Está um movimento de rotação, um movimento de precessão em torno desse eixo, em virtude desse desequilíbrio do movimento de rotação, e da nutação, que é essa pequena oscilação que acontece nesses corpos rígidos, que está presente no planeta Terra, está presente nos peões de madeira. Aí vem a grande pergunta: como poder andar nas bicicletas sem o uso das mãos? Como poder girar na bicicleta sem usar as mãos? E basicamente a resposta é fazer um desequilíbrio, mudar a orientação do nosso corpo, sacar uma extremidade ou fazer que haja um pequeno desequilíbrio sobre a bicicleta para que exista um pequeno torque e dessa forma o volante ou o guidão simplesmente girará, mudando a sua orientação e permitindo-nos fazer um percurso circular sem o uso das mãos. É uma das consequências do movimento giroscópico que apresenta as rodas, o conjunto de rodas. Mas a roda que poderá girar dentro desse guidão ou dentro desse eixo de rotação é a roda da frente. E com base a essa explicação, desenha-se o seguinte, algo mais aplicado, para ter um equilíbrio completo, mediante um volante de inércia, esse giroscópico. Mas por mais que não esteja girando o tempo todo, comporta-se dessa forma, mantendo o equilíbrio. Outro caso curioso é essa precessão, essa inestabilidade do movimento de rotação, onde o momento angular muda de orientação ciclicamente. Está apontando para frente ou para trás, para frente e para trás. E espero que com essa aula de hoje tenha lhes
fornecido suficientes pautas para despertar-lhes a curiosidade pelos movimentos de rotação e pelos movimentos que posteriormente analisaremos e os que já temos analisado. Com aquilo, finalizamos a aula de hoje e desse tópico e nos veremos em um próximo.